movimento. Ao ritmo da sua vida. Então, sejam bem-vindos a mais uma emissão do MantraCast, um programa que faz parte da grelha da Rádio Movimento, uma rádio que se vê. E esta semana terei como convidada a enorme Gabriela Abreu. E como habitual neste programa, que é sobre a poesia, vamos começar por recitar a mesma poesia, o que está cá dentro. Eu sou dela mantra e dela quer dizer satisfeito ou completo. E a mantra, claro, a repetição. E é isso que eu espero almejar enquanto poetizo a tal satisfação da alma. E esta semana trago-vos um poema que, diferente dos outros, foi inspirado num dos meus melhores amigos e da sua graciosa mulher. Fiz o poema para o casamento deles e chamo ao poema Amor de Facas e Mata-Leão. Eu sinto a violência e não tenho medo. Que melhor forma de amar do que dizer um sim? Eu sinto as dúvidas e não tenho medo. Que maior forma de força do que um sim? A união já não é de carne, reside no cerne do nosso ser. Feito de promessas, que melhor futuro do que um sim? Quando não souberes aonde ir, eu saberei. A mim. Quando o teu rio transbordar, serei o mar. Carrego o teu nome, serei as ondas do progresso. Amor, traz as facas, eu mato o leão. Amor, hoje trago carne e tu os temperos. Amanhã serás alimento e eu prato. Amanhã serás pintura e eu laje. Haja massa e eu aplico o reboco. Amor, traz as estacas, eu martelo os pregos nas nossas fundações. Nossa casa ainda está nos alicerces, mas ela já existe no interior. Nosso rebento lindo cresce e pisa o terreno do nosso passado. Anjo alado floresceu a planta do nosso amor. Ela é vigorosa e não se dobra. Ele vibra e não se descolora. As víboras já não envenenam o quadro que nós pintamos, deste-lhe proteção. História dos tempos de aprendizagem, sempre soube que era a conexão desde a primeira pincelada deste-me intenção. Que melhor forma de viver do que um sim? Obrigado. E um poema meu, do Della Mantra. E convido a minha convidada, antes de apresentá-la, a recitar um poema da sua autoria. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, lindo poema. É o meu poema escolhido, é um poema chamado Sarita. E ele celebra os encontros, então eu sempre gosto de abrir os caminhos com ele. Desculpa, como é que era o nome? Sarita. Sarita, ok. Ele fala assim:
O mundo é tão grande, minha menina. E embora seja redondo, há tanta esquina. Embora haja tanta esquina, há tanta volta. Há de haver tanto encontro pela vida. E coisas bonitas hão de ser vividas. E coisas tristes hão de te tornar aguerrida. Flores sempre curam feridas. Rosa no cabelo, boca de vermelho, gira pelo mundo. Não chore, minha menina. Não se sinta tão vazia. Lágrima de cigana vira poesia. Obrigado, Gabriela, pela partilha. E gosto da tua poesia. Aliás, gosto da tua poesia porque vem sempre complementada com o declamar e o teu forte é mesmo esse. Consegues prender as pessoas nas tuas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. E Gabriela Abreu, nascida na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, não é? É uma jornalista, produtora cultural, poeta, autora de 2 livros intitulados Meu Caderno Azul, que foi lançado em 2015 através da editora Scortesi, e Uma Noite no Meio de Poemas que fiz de ontem para hoje, que foi lançado em 2019 através da editora Patois. Também faz parte de 3 antologias, o Bicho Mudo Vira o Bicho, que faz parte do evento cultural ou da Casa Cultural Poemato. O poema esse que foi lançado o livro esse que foi lançado em 2020, no contexto da pandemia, por assim dizer. Para além desse livro, também dessa antologia, participaste no Corpos de Amor e Luta, em 2022, e Volta para a Tua Terra, também do mesmo ano. Gabi é autora e voz do podcast Poesia ao Pé do Ouvido, que já conta com mais de 100 mil reproduções e que em cada episódio há uma leitura de um poema de poetas intemporais e contemporâneos também. Para além disso, também é idealizadora do Sarau Delas, um evento de mulheres para todos. E também é curadora do Festival de Poesia de Lisboa, que no próximo mês de setembro vai ter a 8ª edição e que tem como objetivo incentivar a leitura, fomentar a democratização da palavra e valorizar a poesia de língua portuguesa. Nesta emissão iremos conhecer tanto a artista que está à minha frente, como a sua última obra autoral, Uma Noite no Meio, poemas que fiz de ontem para hoje. Sei que tens o livro Tá aqui. algures aí. Para mostrar? Sim, se faz favor. Tem uma linda capa e que é o 2º livro desta grande artista. Livro esse que conta com o prefácio de Sara Albuquerque e que apresenta-se como um grito de indignação, um respiro para os bons sentidos e a esperança que dias melhores virão. Gabriela, por que um artista tem dificuldade em dormir? Eu vou responder essa pergunta com um poema da contracapa do livro, que chama Crise. Pensam que estou louca, ingênuos. Sinto tremores por compreender o mundo lúcida demais. Eu acho que a gente sente dificuldade em dormir por esse sentimento vivo, né? Dos acontecimentos, no meu caso. Embora eu também goste muito de dormir e veja no meu sono a possibilidade de criar o meu mundo ali, o meu descanso. Lembras-te sempre dos teus sonhos? Lembro bastante. Quando eu tô mais tranquila, conseguindo ler mais e mais conectada, assim, com as coisas do meu inconsciente, os meus sonhos são incríveis, assim. São verdadeiros portais.
E eles, de certa forma, inspiram-te para a tua criatividade ou vivem num mundo à parte? Eles me ajudam, eu acho. Faz muito tempo que eu não escrevo, então eles não me ajudam a escrever de fato poemas, né? Mas eles me abrem para perspectivas que estavam às vezes passando sem eu dar muita atenção. Disseste que já não escreves há algum tempo, mas por falta de inspiração ou falta de tempo? Já tem uns anos, assim, a pandemia, ela veio bem brava, minha vida deu uma reviravolta, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo com poesia. Então, é um caminho muito novo, esse trabalho mesmo, junto com a poesia que antes era um lugar muito íntimo. Eu não sei se ela ficou brava comigo e não quis aparecer mais, ou se eu ainda estou encontrando ela em outros lugares. Noutras expressões. Eu acho que dizer poesia foi uma válvula, assim, para isso se fazer de outro jeito. Então, tenho escrito muito pouco, muito às vezes, mas tudo bem, assim, Não pões a pressão na criação? Não, de jeito nenhum. Eu sou, como diz a Clarice, eu sou uma amadora. Sim, acho que a criação, aliás, a inspiração aparece quando tem que aparecer. E normalmente quando as coisas são forçadas nunca, pelo menos não saem de uma forma tão genuína ou real. Por isso, eu pelo menos não sinto essa pressão no dito és poeta, mas tens que estar sempre a escrever. Eu acho que enfim, tem muitas pessoas que eu conheço que escrevem, né? Que tem uma metodologia mesmo de disciplina, de escrever e ler sempre no mesmo horário, ter alguns rituais ali, o que eu acho lindo e eu gostaria até de ser assim. Mas eu já tenho tanta coisa que eu tenho que fazer todo dia e que já me exige uma disciplina e eu sou muito ruim com rotina, que eu quero continuar deixando a poesia ser esse lugar livre, assim, eu quero que dê vontade e eu faça com vontade. Exatamente. E Gabriela, falando mais especificamente do livro, Uma Noite no Meio, poemas que fiz de ontem para hoje, como é que foi a gestação para esse livro? Que não foi o primeiro, digo eu que já não tenha sido a mesma experiência, ou pelo menos o mesmo... Se calhar teve um peso, mas se calhar não o mesmo peso do que o primeiro livro. Eu não... Para ser bem sincera, eu não sabia o que eu estava fazendo. Nem no primeiro, nem no segundo. Eu acho que eu só tive dimensão mesmo do que eu tava... Do que as coisas... De como acontecem, do que né? Depois que eu comecei a trabalhar com a poesia falada. Os meus primeiros 2 livros eu publiquei porque eu podia publicar. Não foi por uma necessidade? Foi por uma necessidade, mas muito mais solta do que com uma qualidade, sabe, técnica, estética. Foi um desejo muito de colocar no mundo, mas sem essa... Hoje, se eu publicar um dia um 3º livro, eu já tenho elementos para trabalhar melhor esses poemas, entender melhor uma obra, sabe? Eu sou nova, eu me considero nova, tenho 29 anos, e eu publiquei os meus livros bem mais nova, né? Eu tinha... 21 e 25? Eu tinha 21 e 25. Eu não tava entendendo nada, entendeu? Eu não tinha nem essa consciência, assim. Eu acho que foi bom, porque eu tinha poemas que eu achava que fazia sentido, tinham pessoas que gostavam e eu fiz. Não me arrependo de jeito nenhum, eu só acho que é uma construção diferente. Esse segundo livro, mas especialmente, eu escrevia todos os dias à noite, por isso tem esse título, assim. Foi minha fase de faculdade, que eu morava em São Paulo, minha irmã foi morar comigo depois de uns anos, e a gente ficou morando junto até eu vir pra cá, e era muito uma delícia, assim, a gente morar junto. Enquanto ela estava na faculdade,
Eu já no último ano, eu tinha, não era todo dia que eu tinha aula à noite, então eu ficava muito em casa à noite e eu amava, assim, eu tomava um vinho, botava uma música e eu escrevia muito. Então, quase todos esses poemas, eles surgiam de uma catarse mesmo daquele momento. Tem alguns poemas que eu escrevi em cima de alguma notícia, que eu fiz jornalismo, né? Então, trazia alguma coisa da redação que eu trabalhava e isso passa por ele, né? Tem alguns poemas aqui. Enfim, foi bem na época da ascensão do Bolsonaro no Brasil. Então eu escrevia muito para entender o que estava acontecendo dentro, fora, misturou em alguns momentos o jornalismo com a poesia. Foi muito experimental e sem nenhum compromisso com nada. Eu só escrevia. Quando eu via, fazia sentido para mim ter isso reunido. E aí, antes de vir para cá, eu publiquei. Boa. E um grande livro, tem poemas muito marcantes. E falando nos poemas, será que me podias dar o livro? Claro. Gosto sempre de fazer aqui uma interpretação de um poema do artista. E no caso, o poema que escolhi chama-se Amigo. Cá está. Amigo. Podes-me falar um bocado do poema? Posso. Ele é uma carta que eu fiz no aniversário de um grande amigo do Paulo Novaes, que é um grande compositor e músico. E que é quem me abriu muitas portas dentro da arte, da poesia, me conectou com todos os meus amigos que estão aqui em Lisboa. Quando eu cheguei aqui, eu só conhecia ele. E ele apresentou meus grandes amigos. Sim, e talvez por isso que o poema em si transporta tanta esperança. É um amigo muito querido. Um beijo, Paulette. Amigo, quando a ansiedade toma conta o peito de quem te ama vira abrigo. Talvez eu soubesse que certas coisas terminariam assim. Às vezes é no início que está o fim. E nem por isso tudo o que passou é ruim ou deixa de ser bonito. Há momentos que só a dor desperta nosso melhor. E já que é para doer, que seja dor de amor. Antes por algo que valha a lágrima que caiu por cima, do que por algo que não valha a rima. Junto os cactos, meu querido. Faça a mala e deixe o tempo passar. Ou venha comigo, o ego também passará. Quando ele se vai embora, a ternura revigora e faz qualquer ferida curar. Se o que eu disse não fizer sentido, saiba que escrevo porque é o meu melhor jeito de dizer. E sei que pela melodia das palavras também é a sua melhor forma, a melhor maneira de compreender. Então feche os olhos, refaça o caos dentro de ti. Respire e deixe tudo ir e vir. Faz uma música nova. Espera o próximo amor da vida chegar. Porque nossa arte é movimento. Eu estarei aqui todo o tempo e mais uma vez para escutar a canção que você fez. Para sorrir, me emocionar e te amar em tua grandeza mais uma vez. Que lindo! Um lindo poema que faz parte de A Noite no Meio. Gabriela, o que é que o exterior ensinou ao teu interior? Eu ainda estou descobrindo. É um processo bem dolorido, doloroso, intenso, difícil, bonito e longo. Então ainda é uma resposta uma pergunta por responder. Eu não sei te dizer. Já são 4 anos e são muitas vidas dentro dessa vida, assim, de imigrante. Muitas dores e delícias, mas é uma transformação mesmo que eu sinto na carne.
eu ainda não tenho uma formulação do que... eu não consigo ainda enxergar, eu preciso de um pouco mais de distância para te responder. Sentes-te muito próxima ainda não do exterior, mas do que nos faz, no fundo, não é? Esse interior ainda tá... Já tiveram algumas mudanças, né? Mas essas mudanças ainda estão se fazendo. Mas eu sou hoje uma pessoa muito mais paciente, com a vida, mais calma, mais persistente, mais forte, muito mais forte. Graças a Deus. Mas sendo tu uma imigrante, isto veio de uma necessidade de sair para fora? Sempre foi um objetivo teu sair do meio onde nasceste, por assim dizer? Eu sempre quis morar fora, ter experiências diferentes e me descobrir diferente em outros lugares também. O contexto, eu acho que ele influencia e vai te moldando também, te potencializa em coisas e te desafia em outras. Então, eu quero viver essa vida no nível hard. Eu descobri isso, porque eu gosto desses desafios e o movimento, ele é algo muito presente, sempre foi, assim. Então, eu saí de casa muito cedo, com 19 anos, com 18 anos fui morar na Nova Zelândia, que já foi uma busca de me desprender mesmo ali. Enfim, eu morava no interior, então existem ainda muitas referências, né, ao meu redor. Então, aqui... Você não conhece minha mãe, meu pai, minhas irmãs, você não tem referência dos meus avós. Embora isso seja muito bom e eu sou muito orgulhosa das minhas raízes, eu queria também me descobrir sem essas referências, assim. Nem para mim, de não tê-los por perto, e nem para o outro, para me enxergar. Então, muito nova eu já saí, fui para Nova Zelândia, fiquei 3 meses, voltei e já fui para São Paulo também. Minha mãe fala... Já tem mais de 10 anos que eu moro fora do meu ninho, né? A minha mãe uma vez falou, se eu soubesse que você ia e não ia voltar, eu não tinha deixado você ir tão cedo. Mas, eu gosto. E daqui também tenho vontade de ir para outros lugares. Acho que é bem da minha alma, assim, de a procura. andante. Sim. E a procura é essencial para quem quer encontrar. É uma procura não sei do que, né? Para encontrar também não sei o que. Acho que no fim é uma angústia interna minha comigo mesma. Eu sou bem dramática. Faz sentido, né? Nas poesias que eu falo, isso deságua bem, mas é um movimento mesmo, porque eu tenho essa necessidade. Ela é muito interna e aí vai para o externo, não tem jeito. Sim. Sem sombra de dúvida. E Gabriela, há bocado estavas a falar que, de certa forma, a tua escrita mudou muito quando começaste a declamá-la, não é? E gostava de perguntar-te o que significa o palco para ti? O palco, ele é meio pânico, porque eu fico super nervosa. Assim, eu torço para o mundo acabar, eu torço para ter desastres. Para o mundo acabar? Eu torço. Não desejo isso, pelo Eu amor de torço, Deus. assim, vai ter um sarau, eu rezo para vir um meteoro, sabe? Esse é o meu desejo, porque realmente é uma coisa que eu fico super ansiosa, fico nervosa, falo, por que eu faço isso comigo? Ninguém tá me obrigando, realmente sou eu que me coloco nessa situação. Então ele é um pouco pânico nesse lugar, já foi mais, agora ele é mais controlado. Mas ele também é uma potência, assim, de cruzamentos e de novos horizontes e de criar conexões, de junção de emoções. O palco é um lugar sagrado mesmo, assim. É um lugar importante. E eu gosto muito de dizer poesia, então não tem como eu fazer... Tem como eu fazer em outros lugares, mas no palco ali com pessoas, né? Te olhando, te ouvindo, te sentindo.
é algo que só existe ali, naquele momento, naquele instante, o momento presente, o silêncio, a densidade ali do ar, da luz. Você Também, entende, né, o que eu tô falando? muitas das As vezes- coisas não se repetem, sim, nunca é igual. muitas das vezes é mesmo precisamente esse momento singular. Quando se está no palco, é como se o tempo parasse, por assim dizer. Sentes a mesma coisa, digo eu. Sinto, e eu sinto uma coisa que é muito deliciosa, que é uma unidade. Então, tem vários mundos ali, né? Se ouvindo, se olhando, várias pessoas, mas quando entra ali numa frequência que tá todo mundo junto mesmo, isso acontece em alguns momentos de tá todo mundo na mesma frequência, entendendo e se ouvindo, e aí aquilo parece que vira uma coisa só, assim. Aquilo se funde. Eu acho que isso é delicioso e é um privilégio, porque só acontece para quem sobe no palco. Portanto, o palco para ti é a singularidade. É. E a unidade também. Eu acho que é um jeito de se fundir. Quem fala, quem ouve, eu acho que fica todo mundo fundido ali, vira uma coisa só, sabe? E Gabriela, como já nos partilhaste, és uma pessoa que já desde cedo saiu do seu ninho e bateu as asas e por aí foi. Já voou. Gostava de perguntar-te qual é o momento que mais longe de casa te sentiste. Nossa, que difícil. Nossa, eu não sei te responder. O momento mais longe de casa que eu me senti. Eu não lembro um momento específico. Eu vou dar uma resposta. Eu acho que nos momentos de muita dificuldade, essa sensação de casa, ela fica muito distante. Então, estando aqui em Portugal, né, onde eu sou o outro, né? Estrangeiro. Eu não sou daqui. As pessoas me veem vindo, elas sabem que eu não sou daqui. Então, essa solidão é o momento que eu me sinto mais longe de casa mesmo, porque eu sou o outro. São esses momentos, assim. Onde fazem questão de pontuar que eu sou o outro. Sem sombra de dúvidas. E Gabriela, sendo tu uma pessoa que não para, gostava de perguntar-te o que é ser um ser ativo e qual a sua importância? Eu gosto de começos. Eu gosto muito dos começos, assim, desse momento da ideia e de começar a pensar nela eu gosto desses começos, e aí não dá pra ser começo o tempo todo, né? E aí eu fico inventando os meus novos começos, aí isso enche o meu dia de tarefas. E eu sou uma pessoa com muitas ideias, eu gosto desse movimento mesmo, e principalmente do começo, assim. Para ti, o ser ativo é ser um ser que começa. Um recomeçante. Que recomeça. Mais importante do que começar Eu vou refazendo, vou recomeçando, paro, volto. Isso me mantém ativa, a minha cabeça, minhas ideias, as minhas ligações. Eu esqueci a pergunta. O que é... Eu fiquei elaborando para responder, esqueci a pergunta. O que é ser um ser ativo? O que é ser um ser ativo? E Eu qual acho que a sua importância? É ser um ser curioso, é ser um ser indignado e é ser um ser com esperança apesar de tudo. Eu sou um pouco, não sei se eu sou pessimista, mas eu sou bem realista. Mas eu tenho esperança, porque senão eu não ia ficar fazendo um monte de coisa. Associas o pessimismo ao realismo? Não, eu acho que não associo. Na minha personalidade, eu acho que eu sou uma pessoa bem realista com as coisas, mas eu sou um pouco dramática. E aí, às vezes, dá uma beirada ali de ser
de ter um pessimismo, mas isso é um defeito. É um defeito mesmo. Porque eu não quero... Eu quero ser mais good vibes, mais positiva. Aqui tá uma bosta, tipo, é meio... Eu tô vendo, né? É a crise aí, é o poema. Eu tô vendo a merda que tá o mundo, né? Sim, se o mundo está uma... Não pode falar palavrão, né? Não, gratuitamente não, mas de vez em quando passa. Mas pronto, apesar da negatividade toda que o mundo carrega, é nossa responsabilidade acrescentar ao negativo o positivo. Eu E acho que é uma essencial escolha, é claro. haver o tal recomeço. E é uma escolha mesmo, assim. E sempre que eu tenho essa consciência, eu volto, né? Mas é que às vezes é uma coisa mais reativa Mas quando eu tenho essa consciência, eu volto, que realmente a gente tem essa escolha, né? De xingar ou não, ou abençoar ou amaldiçoar ali. Então, é uma volta mesmo. Sem sombra de dúvidas. E falando mais dos teus projetos que tens por aqui, atualmente estás em 2 deles. Ao vir ao Portugal já tiveste vários projetos. Lembro-me que fizeste um com o Miguel Antunes na Casa do Espelho, Água do Espelho. Espelho d'Água. Espelho d'Água. No Espaço Espelho d'Água. Foi onde eu comecei a fazer poesia. O Amona e o Mário, que eram donos lá, me convidaram para fazer um sarau de poesia lá. Eu chamei o Miguel, que era a única pessoa que eu conhecia que fazia poesia. Que eu não... Como eu ia fazer sozinha? Primeiro, tinha... Hoje eu fico nervosa. Naquela época, eu queria realmente que viesse o tsunami. E aí eu conheci o Miguel e chamei o Miguel e a gente ficou 3 meses lá. E foi uma escola, assim, foi muito bom. Miguel, um amigaço. Um grande gajo. Me ajudava, me dava dicas e me segurou na minha mão mesmo nesse começo, sabe? Ele é uma pessoa muito especial, eu tenho uma gratidão e carinho gigante por ele. Esse começo foi bem com ele. E aí a gente fez o Palavras em Contraste lá, 3 meses. Foi uma delícia. E após essa temporada, aliás, não sei se foi logo imediato, mas depois surgiu o Sarau Delas. Foi imediato. Acabou eu comecei o outro. E gostava de perguntar-te qual foi a origem do Sarau Delas e o que motivou a criação dela. Eu sempre estive muito ligada a esses assuntos sobre mulher, porque eu sou mulher. Feminismo, sim. Eu nasci feminista, nasci. Sem a teoria, né? Porque na casa da minha avó, almoço de domingo, terminou o almoço, meninas ajudam na cozinha, meninos vão ver futebol. E eu ficava puta, né? Eu e as minhas irmãs. E eu ficava puta e eu não ia arrumar a cozinha. E minha mãe é maravilhosa, e minha mãe falava, vai ver o futebol. Eu falava, por quê? Por que isso? E a minha mãe, minha mãe é demais. E ela não colocava, assim, até, tipo... Contradição. As filhas da Ana, preguiçosa, não gosta de lavar louça. Minha bisa falava, Gabriela não gosta de lavar louça. Alguém gosta de lavar louça? Então, eu lembro, assim, eu ganhei um Game Boy, eu tinha uns 7 anos. Eu lembro, assim, de eu abrir o presente e aí bater o olho ali nas letrinhas que ficam embaixo da tela, Game Boy. E eu falava, boy? Foi o único pensamento. Falei, não fazia sentido. Depois aquilo foi passando e as coisas foram ficando muito mais drásticas. Mas aos meus olhos, esse assunto sempre foi muito... Portanto, desde cedo sempre quiseste latente, reivindicar o lugar da mulher, no caso. De tipo, o meu lugar é o que eu escolhi ser. É onde eu quiser estar. E é uma coisa que me mexe comigo, com a minha emoção mesmo, sabe? Com o meu interior, assim. Então, é um assunto que sempre esteve em mim. E aí, eu vim pra cá. O mote mesmo foi um festival que teve aqui, de uma produtora, sei lá, nem lembro. E aí, era um festival, tava na pandemia, Brasil-Portugal online, o festival todo. E aí, sim, nomes grandes, Tom Zé no Brasil, uma galera boa, da pesada, que eu amo Tom Zé, adoro.
E tinham, assim, eram vários dias e tinham 2 nomes de mulheres na programação. 2. Uma moderando uma mesa. Então, assim, não é nem pra ela dar a opinião dela, é pra ela só moderar. Eu lembro que eu fiquei tão brava com aquilo. Eu falei, cara, é muito zoar na nossa cara, saca? Eu falei, porra, ainda? 2020 eu tô tendo que falar disso, tipo, preguiça. E aí, nesse Se Maomé não vai às montanhas, as montanhas vão a Maomé. aí eu falei, encontrei uma amiga, e aí ela falou, preciso te apresentar uma pessoa, a Lua. Ela tem um lugar legal lá no Tropismo pra você fazer sarau. E eu encontrei, era um dia que eu tava brava, eu tava de TPM, eu tava assim, soltando fogo pelas ventas. E aí ela, oi, vamos fazer um sarau? Eu falei, quinta-feira? Quinta-feira, eu falei, só vou levar a mulher. Ela, tá bom. E aí começou, e foi... A primeira edição teve gente que teve que voltar pra casa, assim. Não coube todo mundo. Lotou. Tava explodindo gente. E aí eu fazia semanalmente e eu tive, por 1 ano, todas as sessões cheias. Sim, infelizmente ainda não calhou ir a nenhum, mas estou aqui a cruzar os dedos para que o universo se conspire e dê essa possibilidade, mas sempre ouvi dizer que é um evento bastante sonante e que, lá está, tem um grande movimento atrás. Porque eu quis pegar bem no... Porque muitas vezes, quando a gente fala, tipo, porra, não tem nenhuma mina, é esquisito, né? Esquisito, gente. Você olha lá, não tem nenhuma... Né? Tem que dar um estranhamento. Eu acho que tem que dar. E aí tinha alguns argumentos de tipo, é que eu não conheço. E aí eu falei, então faz assim, toda quinta-feira vai ter menina lá. Aí você vai lá e conhece. Entendeu? Aí não vai dar mais esse argumento nas próximas. Então a gente tem, sim, muitas cantoras e poetas e, mano, artistas, bailarinos. Passaram muitas, né? Já quase de 200 artistas só convidadas. Mulheres. Então, assim, não é porque não tem, né? Não é porque não há procura, não é? Mas obrigado pelo teu gesto e obrigado pelo teu movimento. E esperemos mais 1000 edições do Sarau delas. Gabriela Abreu, poeta, jornalista. Sentes-te a quantos passos do que queres alcançar? Eu nem sei o que eu quero. Eu quero coisas muito simples hoje, assim. Eu quero ter uma casa com quintal, sabe? Pra ter umas crianças correndo lá, pulando na piscina. Poder receber meus amigos que vierem do Brasil. Eu quero poder visitar minha família todo ano. Eu quero coisas muito simples. Eu acho que isso é simples, né? Não quero, tipo, morar em Marte. Pra mim é simples ter uma casa, né? Pra morar, poder viver bem, assim. Eu quero aproveitar essa vida, sabe? Porque é uma sensação de barganha mesmo. O Krenak fala isso lindamente, que é essa sociedade que barganha a vida. Eu não acho que é pra isso, assim. Não quero ter que me matar de trabalhar pra... Eu não quero viver bem, quero trabalhar com o que eu gosto e fazer outras coisas, sabe? Quero fazer coisas pro mundo e fazer coisas pra mim. Eu quero viver num mundo, eu não sei ainda se esse mundo existe, mas eu vou criar ele no micro, se ele não existir no macro. Eu acho que as utopias são para serem vividas enquanto estamos, lá está, vivos. Eu vou criar ele no não meu... Não existe um sonho impossível. Eu vou criar ele no meu micro, assim, no tanto que eu conseguir. Porque eu quero viver mesmo essa vida, sabe? Eu quero viver, não quero ter que viver sábado e domingo. Não vale a pena, né? Acho uma merda isso. Não quero. Desculpa, falei de novo. Eu falo muito palavrão. Eu tô me segurando. É que essa palavra, pra mim, nem é um palavrão. Desculpa, ouvintes. Tudo bem, tudo bem. Gabi, aliás, importas de apresentar-nos mais um poema da tua autoria? Gostava muito de te ouvir. Vamos, eu vou fazer o Mensagem, que é um poema que eu fiz pro álbum desse meu amigo que você leu o poema, que parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. A vida é assim. Isso acontece muito na poesia, né? Essa sincronicidade.
É um poema que eu fiz pro disco do Paulinho. Chama Mensagem, e é assim. Conversei com Oxum na beira do Tejo. Depois, dobrei as esquinas e te encontrei. Ali, parado, com o copo na mão e a cabeça na lua. Os olhares que se cruzam, se reconhecem, meio aos encontros de caminhos tão distintos que vão se cruzando em descompasso. Não sei se ficamos alguns segundos em silêncio ou se foi o tempo que parou. Você olha fundo nos meus olhos e eu mergulho por inteira nos seus. Mas quando ao meu lado parece que você trava, não se sente capaz. E eu que não controlo nem os fios brancos que nascem na minha cabeça, nem a minha pressão arterial. Queria controlar o tempo e o espaço. Você aqui, agora. O sol das 8:30 da noite ainda queima em Lisboa. E eu nem me lembro mais com que eu preenchia os meus pensamentos antes de te conhecer. Uau! É um poema de amor. E o amor sempre foi um catalisador na tua escrita? Sempre, sempre. Eu acho que eu me apaixonava por poder escrever quando eu era mais nova. Agora eu sou casada praticamente, né? Sou uma senhora comprometida, mas eu fui uma adolescente, adolescente não, mas jovem. Tive muitas paixonites, assim, eu gostava de estar apaixonada sempre tinha alguém ali. E eu escrevia muito. Eu acho que eu inventava essas paixões pra ter esse furor aí e escrever um monte de poema de amor. Obrigado, Gabi, pela tua partilha. E gostava de perguntar-te qual foi o melhor conselho que já recebeste? Ai, a minha irmã, a Manu, ela me dá uns conselhos muito bons, que é tipo... Daqui 70 anos essa pessoa vai morrer, quando é uma pessoa que eu não gosto. Ou, daqui a pouco é muito ligada a isso, assim, ela dá uns conselhos tipo, ai, daqui a pouco vai morrer, já acaba. E eu acho isso tão maravilhoso porque coloca numa proporção muito da vida, do que é a vida mesmo. Porque às vezes eu me prendo nos detalhes ali, porque eu sou dramática. E aí você coloca isso do lado de, cara, a gente vai acabar daqui a pouco. Tipo, imagina, daqui, sei lá, 4... Eu não sei, assim, ó, eu conheço os meus avós, os meus bisavós. Os meus tataravós eu não conheci. Não tenho lembrança. Então, daqui 3 gerações, ninguém vai nem lembrar de mim. E eu acho isso maravilhoso, assim. A Manu me dá esses conselhos. A gente acha engraçado em casa quando ela fala desse jeito, tipo, esses dias ela mandou, daqui a pouco é a gente que morre. E eu acho muito sábio quando ela fala assim. E me bota num lugar onde eu não tô. Então eu gosto desses conselhos. Acho que foi. Não sei se o melhor, mas o que mais me Marcou. Impacta. É. Obrigado. E Gabi, gostava de fazer aqui um exercício que eu faço com todos os meus convidados, em que eu lhes peço para descrever um dia perfeito. E no teu caso, Gabi, descreve-me o teu dia perfeito, começando pela música do fundo. Ai, olha, o dia perfeito. Ai, isso é muito legal de fazer. Vamos lá. O meu dia perfeito. Antes de eu acordar, alguém já vai na vitrola e vai colocar o álbum do Tom Jobim com a Elis Regina. Vai deixar esse álbum rolar e aí eu vou acordar já ouvindo esse álbum. Aí eu vou chegar na mesa... É pra descrever o dia inteiro, né? Sim. Tá. Aí eu vou chegar na mesa do café da manhã, vai estar, tipo, a minha família, que a gente toma muito café da manhã em casa. A gente senta na mesa e aí fica até a tarde. Então, a gente vai sentar ali na mesa do café da manhã. E aí vai ter o pão de queijo da minha mãe, que ela faz, e é delicioso. Bolo de cenoura, pastel, Carolina, que é um docinho de Minas que eu amo.
E aí a gente vai ficar ali conversando de café da manhã. Aí a gente vai se arrumar e vai pra praia. E aí vai ser aquele dia de praia do Brasil que quem tá aqui não sabe como é. Eu vou contar como é. É um mar que dá pra mergulhar e ficar na água, não congela. Ninguém morre de hipotermia. É uma água com uma temperatura perfeita. Dá pra ficar horas dentro da água, e aí eu ficaria horas dentro da água. Aí a gente ia almoçar lá na praia mesmo. Lula adorê, que eu amo. Beber muita água de coco e mate com limão. E a gente ia ficar o dia inteiro na praia, comendo e bebendo até ser de noite. Aí, de noite, a gente ia se arrumar e ia pro samba lá na Gamboa, no Rio. Ia ficar no samba, eu ia tomar caipirinha de litro, no copão de 1 litro. Uma caipirinha num litro? É, dá um estrago. Ainda bem que é um dia perfeito, porque a ressaca desse dia não vai entrar na conta. Eu ia ficar lá sambando até o sol raiar. Esse é o meu dia perfeito. No teu dia perfeito, ele começa cedo, começa com música popular brasileira, começa com uma mesa cheia da família e da tua comida preferida. Depois começa com sol, praia, água de coco. Água do mar. E água de mar, que é irresistível porque não sais dela. E acaba com um sarau, um serão. Um samba. Um samba com a caipirinha de 1 litro. É o meu dia perfeito, definitivamente. Gabi, obrigado por esta partilha. Obrigada. E o tempo corre, o tempo anda. Já estamos no fim. E gostava de perguntar-te onde é que os nossos ouvintes, onde é que os curiosos da poesia, onde é que as mulheres podem te ver? No meu Instagram, @GabiAbreu, aqui vocês não falam... Underscore. Gabi Abreu, _. O Instagram do Sarau Delas, @Sarau Delas. E o Festival de Poesia de Lisboa, que vai acontecer em setembro. Quais são os dias? De 13 a 17 de setembro. Ok, o Festival da Poesia de Lisboa. Isso. E o Sarau Delas, qual será a próxima edição? Próxima edição, 26 de maio. 26 de maio. Em junho também teremos, mas eu solto tudo na página do Instagram. Sim. Então é só seguir a tua página pessoal e profissional. Isso. E a página do teu evento, o Sarau Delas. Exato. Gabriela Abreu, foi um prazer entrevistar-te, foi um prazer conhecer-te e ouvir os teus projetos e os teus, enfim, o teu ser. Agradeço imenso por teres aceito o convite. Eu que agradeço, foi uma delícia. Passou rápido mesmo, você falou que passou rápido. Mas pronto, já é mais uma emissão do MantraCast. Já a seguir teremos o programa Direitos Humanos, por isso continuem aí na sintonização. E obrigado, Rádio Movimento, por possibilitar este sonho. E obrigado à minha convidada mais uma vez. E não esperem o próximo episódio, porque nós também não.
movimento. Ao ritmo da sua vida.